Olá pessoal, aqui é o professor Andenberg. Vamos trabalhar a Geografia do primeiro ano, beleza galera? O capítulo que nós vamos trabalhar aqui é Geologia, Evolução da Terra e os Fenômenos Geológicos. Basicamente entendeu a estrutura geológica da Terra, né? Toda a estrutura geológica, seu processo de evolução, a formação da Terra e por aí vai, tá bom galera? A Terra surgiu, pessoal, aproximadamente há 4 bilhões de anos, segundo as pesquisas mais recentes, né? Segundo a ciência. E tem como base a teoria e a compreensão da forma de como se deu a formação do planeta Terra a partir da teoria da agregação, tá bom? Trata-se de as teses mais atuais sobre a formação do universo, viu, pessoal? Teoria da agregação. E o que é basicamente essa teoria da agregação? A Terra ela foi resultado da agregação de poeira cósmica e do bombardeamento de material rochoso atraídos pela força gravitacional, tá bom? Temos que ter ciência de que a formação da Terra e o seu processo, toda a sua transformação é em conjunto, tanto em termos geológicos como em termos biológicos, né? Toda a sua mudança, né? em, em, tendo correlação, né? Os fatores geológicos e biológicos. Obviamente, por existir uma vastidão de vida aqui na Terra. Essas transformações são estudadas a partir da disposição das camadas rochosas e dos fósseis nelas encontrados. Essas camadas representam registros dos acontecimentos passados e permitem compreender a evolução do planeta. Essa é a grande pergunta. Como é que entende e estuda, como é que sabe que a Terra tem a quantidade de anos que os cientistas falam? Isso é através, pessoal, das análises das rochas. Quem é que faz esse papel? É a geologia, pessoal. A geologia é uma ciência responsável que tem como principal objetivo entender a origem, a formação e contínuas das transformações na Terra. Eles analisam o que? Os materiais orgânicos e inorgânicos que constituem, faz comparações, paralelos, dá uma estimativa para saber em que condição está, como surgiu, por quê e por aí vai. É assim que tem uma noção do tempo e do período da estrutura e formação da Terra. Lá no início, não, a forma da Terra, o formato da superfície terrestre não era igual como é hoje, quando se consolidou, a formação terrestre com os continentes, os oceanos. A estrutura não era igual como é nos dias de hoje. Era um único bloco continental chamado Pangeia, tá bom? E um único extenso oceano chamado Pantalassa, tá bom, galera? E aí a Pangeia depois se dividiu-se em Leroásia e Gondwana, que também se fragmentaram e deram origem aos continentes atuais, tanto a Leroásia quanto a Gondwana, que aí, posteriormente a gente pode entender com mais calma. A ciência que divide a história da Terra em eras geológicas, que corresponde aos grandes intervalos de tempo divididos em períodos, os quais, por sua vez, são subdivididos em épocas e cidades. As subdivisões marcam as importantes alterações ocorridas na evolução do planeta e são organizadas em uma tabela. E essa tabela está descrita aqui, né? A tabela geológica, o período das chamadas eras geológicas, né? Em que momento, em que período e a partir de que é compreendido a formação da crosta terrestre e da superfície terrestre. Tá bom? Vamos adiantar, depois a gente pode fazer uma tabela com calma em casa. Aqui está se tratando uma escala geológica do tempo e um processo da evolução da Terra. A era Cenozoica, a primeira era, né? Você vê o que é que tinha, o que é que se estabelecia, quais foram os principais eventos em cada período. Né? Isso é muito interessante. Olha esse aqui, ó, Paleozoica ou primária. As grandes florestas, formação do carvão mineral, bacias sedimentares, glaciações, peixes e vegetais, insetos e répteis. Aqui vai falar também sobre os principais eventos no Brasil. A ideia não é detalhar isso, mas é só para vocês terem uma ideia da formação da Terra nos seus períodos, né? Correspondente qual período, qual ano mais ou menos, por aí vai. Vamos dar continuidade. Isso aqui é importante nós sabermos, o processo da formação da Terra.
Como é que se dá esse processo da formação? No início, como é? Vamos dividir aqui em 3 partes, né? Como é que se dá essa formação da Terra. Essa imagem ilustra muito bem aqui, ó. No início, a Terra era uma massa incandescente, né? E aí inicia um processo de respiração e solidificação por parte do material incandescente que deram origem à crosta terrestre. Mas isso ocorreu durante milhares e milhares de anos. A camada externa rochosa que cobre o planeta, né, depois que consolidou. As altas temperaturas, a radiação solar e a intensa atividade vulcânica que existia na delgada crosta da Terra impediram o surgimento da vida por bilhões de anos. No primeiro momento não tinha vida, né? Ainda está em processo de resfriamento, formação da superfície terrestre, que depois que surge a água e os mares, aí, consequentemente a vida. Somente no segundo momento, né? A primeira fase é esse, início da Terra ainda é incandescente, e no segundo momento, quando se constitui a hidrosfera, formada provavelmente pela precipitação do vapor d'água sobre a superfície mais profunda, e com a manutenção de temperaturas em níveis menos elevados, a vida tornou-se viável. Esse é o segundo momento. Surgiram então as primeiras formas de vida, com a organização celular simples. Primeiro momento, segundo momento. Primeiro momento, a massa terrestre ainda era incandescente, que aí depois passa por um processo de resfriamento e solidificação, para posteriormente vir a vida, que é no segundo momento a constituição da hidrosfera, então significa água, para depois surgir a vida mais simples, as primeiras células. E no terceiro momento da Terra, a vegetação se expande pelas terras imersas, contribuiu para a transformação da composição química da atmosfera. Essa nova condição possibilitaram grande diversificação dos animais e sua conquista do ambiente terrestre, sendo os anfíbios os primeiros animais vertebrados a explorar. Ao longo da evolução desse grupo surgiram répteis como os dinossauros, dinossauros, mamíferos, aves. E a partir do seu surgimento, os seres humanos passaram a intervir de forma dominante sobre o planeta, né? O animal dominante no planeta Terra. Essas são as 3 fases do processo de evolução da Terra. Depois vejam com atenção. Já passei aqui, vamos para o próximo. Vale lembrar que essa é a primeira parte da aula, vai ter a segunda parte na próxima semana. Vamos lá. Estrutura interna da Terra. Isso aí é uma coisa que eu acredito que vocês estudaram lá no primário. E vocês lembram lá, né? As camadas da Terra, né? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Mas lógico, do ponto de vista a partir dos estudos do ensino médio, com a geografia mais aprofundada, não é tão simples como a gente estuda lá no primário. Tem coisas mais... tem mais elementos, principalmente no manto e no núcleo da Terra. E a gente vai entendendo aí um pouco. Vamos lá, a estrutura interna da Terra. O conhecimento da estrutura interna da Terra é essencialmente para a compreensão dos fenômenos que se manifestam em sua superfície, como o vulcanismo, os terremotos. Por que entender a estrutura interna da Terra? Porque, pessoal, a estrutura interna da Terra, ela ela promove um dinamismo na superfície terrestre da Terra. A partir do movimento das placas tectônicas, a partir da dinâmica interna da Terra, da qual reflete nas transformações da superfície terrestre, no vulcanismo, nos terremotos. E isso transforma, isso muda constantemente a superfície terrestre. Não é somente a vida que está em constante mudança. A Terra também está em constante mudança e transformação. Tá certo? E quando o ser humano intervém de forma inconsequente, acelera-se esse processo, né? Como já estudamos em outros momentos. Os terremotos ou sismos afetam a vida de milhões de pessoas e provocam grandes estragos em diversos países, como nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, Japão, Chile, Turquia e China. O vulcanismo, outro fenômeno natural causado pelas forças internas da Terra, também costuma acarretar graves desastres. Vai falar agora da atividade econômica da mineração, o quanto a geologia é importante para a mineração, porque também é fundamental entender a estrutura interna da Terra, compreender os recursos minerais, energéticos, que são matérias-primas hoje fundamentais, né,
para as atividades produtivas, principalmente a atividade industrial, para diversos objetos que hoje o ser humano constrói. Teve a ciência nos anos 60, principalmente no período da Guerra Fria, entre Estados Unidos e União Soviética, esteve em disputa para pesquisar com maior profundidade a parte interna da Terra, né? Os Estados Unidos foi o primeiro país nos anos 60 para tentar perfurar o solo e tentar atingir um manto para saber as condições, né? Para saber como é a realidade, como é esse manto, e para ter noção e assim conseguir estudar com maior profundidade os mecanismos dos vulcões, dos terremotos, mas isso não deu muito certo, porque a perfuração, ao tentar perfurar a costa oceânica, acabaram desistindo quando atingiram 180 metros de profundidade, porque as condições na época não eram propícias para chegar até isso. Na verdade, até hoje nós não temos condições. 4 anos depois, em 1964, a União Soviética também fez uma tentativa, com isso lá em uma cidade chamada Kola, na Rússia, a Península Kola. Chegou a uma profundidade de 12 mil quilômetros, mas quando chegou aos 10, a temperatura estava absurda, de 180 graus, então era impossível dar continuidade à pesquisa. Então, como é que faz para entender esse manto, o núcleo da Terra? Como é que inicia? Como é que tem essas observações, né? As informações são obtidas por meio da análise de tremores que ocorre no interior da Terra, cuja ondas chamadas sísmicas propagam em diferentes direções, algumas atingindo o núcleo do planeta. As ondas mudam de direção à medida que atingem a matéria da densidade diferente. A intensidade dessa onda é registrada por sismógrafos, aparelhos que medem também a velocidade e, portanto, também que elas levam para deslocar o hipocentro até o local. O hipocentro, pessoal, é o local interior da Terra, até o local onde se manifesta na superfície terrestre o hipocentro. Foi a partir dessas e de outras observações que os cientistas chegaram à conclusão de que a Terra é formada basicamente por 3 camadas: a crosta terrestre, chamada também de litosfera, o manto e o núcleo. As camadas da Terra, vamos lá? Depois das camadas, a crosta, e aí finalizamos. Aí a parte da crosta em movimento, vamos deixar para a segunda parte da aula. Vamos lá, as camadas da Terra. Pessoal, já falamos daqui da crosta. A crosta é a camada superficial, é onde encontram-se as rochas leves, tá bom? Principalmente silício e alumínio, é constituída essas rochas. A camada apresenta espessuras variáveis no continente, que pode atingir de 20 a 70 quilômetros essa camada. Então você vê que não é homogêneo, é heterogêneo toda essa estrutura da superfície terrestre. São locais montanhosos, suboceanos, onde se predomina o silício, o magnésio, e que varia de 5 a 15 quilômetros. Depois vem o manto, que é a camada intermediária, que é formado por um material mais denso, constituído principalmente por magnésio, ferro e silício. Na parte externa do manto há uma região conhecida como antenosfera, que é logo no início do manto, vamos dizer assim. Essa região é formada por um material pastoso chamado de magma, né? Por isso que a alta temperatura é extremamente quente, né? Onde ocorrem movimentos de convecção. O magma aquecido sobre das porções mais internas da Terra em direção à costa e depois volta para o interior. À medida que se resfria, os movimentos de convecção dão origem aos terremotos e erupções vulcânicas. É isso que estimula o processo de movimentação das chamadas placas tectônicas, tá bom? E todo o material que sai pelos vulcões vem de uma profundidade máxima de 200 quilômetros, comparadas com o raio da Terra de 6.380 km aproximadamente. Essas medidas são muito pequenas. Você vê que ainda é logo no início do manto que surge os magmas. Esse magma vem logo do início do manto, né, chamado astenosfera. O limite inferior máximo do manto é aproximadamente 2.900 km, onde começa a camada mais interna, o núcleo. O núcleo é o centro, né? Este é constituído por níquel e principalmente por ferro. Encontra-se subdividido em 2 camadas: o núcleo externo, parece ser líquido, e o núcleo interno, que é sólido. Aqui é um pouco da representação, né? Olha o núcleo aqui, o núcleo externo,
o núcleo externo parece ser líquido, a gente ainda não tem essa precisão, né? Mas pelo que hoje, o que há mais de pesquisa sobre o campo da geologia e da geografia é nesse sentido, a principal hipótese, e o núcleo interno, que é sólido. O núcleo interno que é sólido. A costa terrestre. Depois da costa terrestre, finalizamos. Que aí vamos deixar a segunda parte para a crosta em movimento, que a gente vai falar dos abalos sísmicos, dos vulcões e por aí vai. Vamos lá, a costa terrestre, pessoal. A costa terrestre é formada principalmente por rochas, como arenito, granito ou mármore, calcário e argila. Essas rochas são agregados de um ou mais minérios solidificados, que por sua vez são elementos ou compostos inorgânicos. Isso é importante. A geologia ela tem uma precisão e tem uma compreensão do processo evolutivo da Terra a partir das análises dos compostos orgânicos e inorgânicos, viu, pessoal? Que a superfície terrestre promove. Quanto à origem, a rocha classifica-se. Como é a origem dessa rocha da superfície terrestre, né? Ela é de origem magmática, sedimentares e metamórficas. As rochas magmáticas resultam da consolidação de material proveniente do manto em estado de fusão. Ela constitui aproximadamente 80% da costa terrestre e se subdivide em dois tipos, basicamente, essas rochas magmáticas, né? As plutônicas, que se formaram internamente com o granito, as vulcânicas, que se formam na superfície com balsato. As rochas magmáticas, pessoal, isso é o que está se referindo na costa terrestre, o que é que há na costa terrestre. Extrusivas aparecem na superfície terrestre quando a erosão remove as rochas que as encobrem. São os afloramentos. O granito é o mais utilizado no revestimento de pisos e paredes, na fabricação de tampos e de pias. A decomposição do balsado, por sua vez, geralmente dá origem a solos férteis, como a terra-rocha encontrada nos estados de São Paulo, Paraná, por exemplo, importantes para o desenvolvimento da atividade agrícola. Aqui está falando o que constitui de 80% da costa terrestre, né? São subdivididas em dois tipos, né? As plutônicas e as vulcânicas. As plutônicas internamente com o granito e as vulcânicas na superfície baseado no basalto, tá bom? As rochas sedimentares, resultado da disposição, compactação e sedimentação dos sedimentos rochosos ou orgânicos, que sempre ocorrem em camadas. Quanto à origem dos sedimentos, as rochas são classificadas como détricas, constituídas pelo acúmulo de fragmentos de outras rochas, né? Magmáticas é uma junção, vamos dizer assim, de diversas rochas, que encontra-se muito, né? em pedras aqui na cozinha, por exemplo, né? Nas nossas cozinhas, o granito e por aí vai. As orgânicas, que são, ó, pelo nome dá para entender, tem ação formadas por ação de animais, vegetais, e pelos acúmulos dos seus dejetos, ou seja, o calcário, resultante de restos de conchas, corais e até mesmo rochas mais abundantes, utilizadas pelo ser humano. Outro exemplo é o carvão mineral, que se formou da decomposição de restos vegetais que permaneceram enterrados por milhares de anos. As químicas, que provenientes da transformação química de alguns materiais em suspensão sofre na água, salgema, que corresponde a depósito de cloreto de sódio, por aí vai. As químicas, elas têm também diversos, né, pode ser originadas também da ação da água combinada com o gás carbônico, que dissolvem no teto das cavernas calcárias, né, por exemplo, né, aqui dando alguns exemplos. As rochas sedimentares têm grande importância econômica, pois nelas encontram recursos energéticos, como o carvão mineral e o petróleo. O arenito, o valvito e o calcário também são muito utilizados, especialmente pelo setor da construção civil. Essa é a relação do homem com a natureza, né? E as suas transformações e por aí vai. As rochas metafórmicas resultam da transformação, metamorfosação
em condições de pressão e temperatura elevada das rochas pré-existentes. As principais rochas metamórficas são as gâneas. São formadas a partir da transformação do granito. A ardósia é o resultado da metamorfose do xisto. E é o mármore, que é o resultado da transformação do calcário. Aqui vai falando sobre, de forma mais detalhada, as rochas. Mas é importante entender os tipos, né? Primeiro, como é estruturada essas rochas na Terra. Elas são de que origem? Elas são de origem plutônica, que significa internamente, ou vulcânica, que se constitui de forma externa, na superfície terrestre do balsado. E no interior dessas três tem vários segmentos, né, que já falamos aqui. As détricas, as orgânicas e as químicas. Então é basicamente isso, pessoal. A segunda parte vamos deixar para a próxima semana, a costa de movimento. E aí eu vou querer que vocês façam pelo menos as primeiras questões desse livro aqui, tá bom? As primeiras questões eu quero que vocês façam esse livro. Por exemplo, a primeira questão, que é fundamental para entender, e a segunda e terceira questão. Não, e quarta, perdão. Primeira, segunda, terceira e quarta questão, vamos responder, tá bom? Olha lá, primeira, segunda, terceira e quarta. Ok? Vou botar as imagens aqui, quarta. Então é só isso. Até mais, pessoal. Abraços. Tchau, tchau.